Gente, olha só. Nesse vídeo eu não vou colocar opinião, tá? Eu não vou colocar opinião. Eu vou te explicar passo a passo do que aconteceu na noite de ontem e por que o que aconteceu ontem pode ser algo muito mais sério do que nós imaginamos. E eu vou colocar aqui que pode ser, porque eu tô gravando esse vídeo com as informações que nós temos neste momento. E nós temos duas versões, a versão do Grêmio e a versão da CBF. Nós temos fatos que aconteceram após o apito final da partida e algo muito sério que foi a entrevista do técnico Renato Portaluppi. Bom, tudo para nós começa a partir do momento que o Renato tira todo o banco de reservas e leva para o vestiário dizendo que acabou o jogo. Ficou lá o médico, ficou o massagista e tudo mais, mas os jogadores e o Renato saem da partida. Por que que isso aconteceu? Segundo o Renato na coletiva, houve interferência externa na expulsão de Diego Costa. O Renato diz que Diego não proferiu palavras ofensivas ao quarto árbitro. Já o quarto árbitro diz que o Diego disse, tá olhando o quê? Vai se... né? Vocês entenderam. Tá olhando o quê? Vai se... né? Isso, inclusive, está colocado em súmula. Mas, segundo o árbitro, o Diego, além de não dizer essas palavras, o quarto árbitro nem estava olhando para o Diego. Quem teria dito isso ao quarto árbitro foi o delegado da partida, que no caso seria o senhor Jailson Macedo Freitas, que exerce também a função de diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol. Bom, aqui nós temos duas questões importantes. A primeira, o senhor Jailson Macedo Freitas, diretor de arbitragem da Federação Baiana, estando num jogo do Bahia. É no mínimo, vamos lá, estranho, né? No mínimo estranho, mas tudo bem. Avançamos então, porque o Grêmio alega que o senhor Jailson Macedo Freitas não era o delegado da partida passado pela CBF ao Tricolor. Segundo o Grêmio, o delegado que a CBF passou para a partida era Silvio Mendes da Paixão Júnior. Silvio Mendes da Paixão Júnior, segundo o Grêmio, inclusive estava no estádio e o Grêmio chegou a ter contato com o Silvio, chegou a conversar com o Silvio lá no estádio. Ou seja, o senhor Jailson não poderia ser o delegado, porque o delegado passado pela CBF ao Grêmio era o Silvio Mendes da Paixão Júnior. Lembrando, só pode um delegado por partida, não tem como haver dois delegados. Tá? Então a coisa aqui começa a ficar estranha por conta disso. Após a partida, a CBF alegou aos repórteres que lá estavam, inclusive os repórteres da Rádio Gaúcha e das rádios que por lá fizeram a cobertura, que o Jailson sim era o delegado da partida. Mas no cadastro, na ficha do senhor Jailson no site da CBF, aparecia a função dele como assessor e não como delegado da partida. Só que a coisa começa a mudar de rumo a partir do momento que, quando encerra a partida e começa toda a repercussão sobre a atitude do Renato de ter retirado todos os jogadores do banco de reservas, o site da CBF muda a função do senhor Jailson na partida de assessor para delegado da partida. Ou seja, se antes ele era assessor, minutos depois do fim da partida e toda a repercussão que aconteceu, ele foi mudado para delegado da partida. Lembra que lá no início o Grêmio disse que não era o delegado da partida, o senhor Jailson, e sim o Silvio Mendes da Paixão? O Grêmio ainda alega que conversou com o Silvio Mendes da Paixão Júnior no estádio. E a CBF garante que Jailson Macedo Freitas, que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, é sim o delegado desta partida. Mas enfim, avançamos. Agora eu deixo com vocês o que aconteceu nessa história toda. Mas tem um detalhe que a gente precisa colocar aqui também. Tudo bem, vamos colocar aqui que o Grêmio errou. Não, o Grêmio errou, o Grêmio se enganou, não era o senhor Silvio Mendes da Paixão Júnior o delegado, era o senhor Jailson. Vamos esquecer que a CBF mudou a função do senhor Jailson lá no site, minutos após o jogo. Vamos esquecer tudo. O delegado da partida, ele pode interferir num caso desses? Ele pode conversar com o quarto árbitro sobre ofensas proferidas pelos jogadores? Há 4 anos atrás,
o então vice-presidente da comissão de arbitragem da CBF, o senhor Alício Pena Júnior, gravou alguns conteúdos para o site da confederação, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo se tu quiser ir lá no próprio site da CBF e conferir. E nesses vídeos ele explica as funções destes membros ali no momento do jogo, o que faz o delegado, o que faz o assessor, o que faz o quarto árbitro. E nesse vídeo em específico ele explica a função do quarto árbitro. E ele é muito claro quando ele diz que o delegado da partida, ele não pode interferir no jogo. Ele exerce apenas e exclusivamente funções administrativas. Vamos ver esse trecho. Olá, sou Alício Pena Júnior, vice-presidente da Comissão de Árbitros da CBF. E estou aqui para esclarecer sobre a forma de atuação de 3 funções nas nossas competições: o delegado da partida, os inspetores de arbitragem e o árbitro assistente adicional. Este oficial tem funções exclusivamente administrativas. Pode ajudar o árbitro no controle das pessoas autorizadas a estarem no campo, ajudar nas decisões relativas às questões de energia elétrica, condições do campo, entre outras atribuições, mas não tem nenhuma relação técnica com a arbitragem. Bom, agora eu deixo com vocês julguem, vejam o que vocês tirem de conclusão. De um lado está Renato reclamando que houve interferência externa, e de fato houve, sendo o Jailson o delegado da partida ou não. Se ele não for o delegado da partida, assim como o Grêmio alega, a situação fica ainda mais grave, mas fato que houve uma interferência externa, segundo um conteúdo do próprio site da CBF. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, já já eu volto com mais notícias do Tricolor.